duas poderosas alianças nas nossas vidas, e o Senhor nos preparou uma palavra no livro e na pessoa de Ruth. Ruth possivelmente seja a expressão maior de uma pessoa de aliança que nós encontramos na Bíblia. É poderosa essa história. São só 4 capítulos. Eu aconselho, inclusive, você a ler hoje esse texto, né? Quando você chegar em casa, pegue a sua Bíblia e leia. Leia esse livro de Ruth, até para você entender um pouco melhor o que nós vamos compartilhar aqui hoje. Porque é uma história incrível, incrível. Esses dias nós estamos aqui, né, contando histórias e aplicando essas histórias às nossas vidas. Nós já falamos de Esther, essa pessoa que fez uma entrega e cumpriu um propósito na sua vida. Nós já falamos de Barnabé no Novo Testamento, né, que foi esse discipulador mais importante do Novo Testamento depois de Jesus Cristo, né? E hoje nós vamos falar de Ruth, essa mulher incrível. E é interessante porque já são 2 mulheres, né, aqui, essa incrível presença das mulheres nas nossas vidas, na vida do Senhor Jesus, na vida da igreja, no reino de Deus, né? E eu quero mais uma vez louvar a Deus pela sua vida. E Ruth, podemos falar que Ruth nos ensina muito sobre aliança. E a nossa palavra hoje é o poder da aliança. Então você que vai se batizar hoje, você estará fazendo a maior aliança que uma pessoa pode fazer na face da terra. Ela é maior do que a sua aliança, por exemplo, de casamento, que é uma aliança poderosa. A sua aliança, né, como membro da igreja, a sua aliança com os seus familiares, seus amigos, seus irmãos, seu discipulador, seu líder, seu pastor, na sua igreja, não importa. A aliança que você está fazendo hoje é uma aliança com Jesus, é uma aliança para a eternidade. E quando nós também participamos aqui da ceia do Senhor, nós estamos o quê? Relembrando a aliança que um dia nós fizemos através do batismo. Aquele dia lá atrás, né, eu tinha exatamente 18 anos de idade, eu tinha 15 anos de idade quando eu me batizei. 15 anos de idade, era um adolescente, compreendi o chamado de Deus, compreendi, né, o quanto era importante e necessário eu ter uma vida com Deus. E aí, então eu me batizei, fiz essa aliança com o Senhor, e já vão, né, quase 4 décadas dessa aliança, glórias ao Senhor. E todos os meses, nesses quase 40 anos, sentando aqui, estando junto com a comunhão dos irmãos, e participando da ceia, e lembrando da minha aliança que eu fiz com o Senhor. Então hoje é dia de aliança. Olha só, Ruth 1, 16 e 17, é um texto que nós queremos compartilhar. Diz assim: porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que for, eu irei, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Uau, 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 que coisa linda, não é? Esse texto, especialmente na minha juventude, né, por ali, era o principal texto que era lido nos casamentos. Normalmente eles eram os textos era o texto que ia no convite de casamento. E quem pregava e ensinava no casamento lia esse texto. Foi assim, Moisés? Alguém te lembrou desse texto no seu casamento? À época? Talvez não, né? Alguém aqui foi lembrado desse texto no seu casamento? Eu sou um desses que fui lembrado desse texto no meu casamento. Eu acho que mas sabe o que isso está mostrando? Que isso é coisa muito antiga. Essa coisa de aliança de Ruth é muito antiga, né? Infelizmente, ó Deus, tem misericórdia de nós, né? Tem misericórdia de nós. Infelizmente, as alianças conjugais estão cada vez mais raras, né? Mas eu quero dizer para você que esse texto de Ruth não é para o seu noivo,
não é para o seu marido. Esse texto de Ruth, essa declaração de aliança de Ruth, é para a sua sogra. É para quem, irmãos? Sua sogra, não é? A tão, às vezes, mal falada sogra, a tão defenestrada sogra, infelizmente é outro preconceito que existe na nossa sociedade. Esse texto de aliança de Ruth é para com Noemi. Noemi e sua família tinha feito uma escolha errada. Elimeleque, que era o marido dela, um tempo de crise em Israel, ele resolve então mudar de região. E ele vai para uma região de Moabe, os chamados Moabitas. E era uma terra estranha, era uma terra até de inimigos. Aí diz a palavra que quando eles foram para lá, passou-se um tempo e Elimeleque morreu. E os seus 2 filhos também, Malom e Quilion, vou pegar depois o nome deles aqui, né? Eram os seus 2 filhos também, que haviam casado com 2 moabitas, também morrem. E agora ela fica como uma viúva. Noemi fica viúva numa terra estranha. Quero dizer para vocês que viúvas naquele tempo era muito diferente de hoje. Viúva naquele tempo era a pessoa mais desassistida que existia. Ainda mais uma viúva já mais velha, que possivelmente não conseguiria um novo casamento. Essa mulher, ela sofria muito. Você sabe por que na Bíblia Jesus disse, a palavra do Senhor disse, Tiago, que vai falar o seguinte, que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. Você tem ideia do que esse texto está falando? Porque as viúvas naquele tempo, elas perdiam tudo. Porque até as posses eram perdidas, porque a posse era no nome do marido. Elas ficavam sem nada. Então, Noemi está completamente arrasada, destruída numa terra estranha. E as suas 2 noras, Orfa e Ruth, estão com ela. E ela então fala, vou voltar, 10 anos depois, vou voltar para Belém. Belém chama terra do quê, queridos? Terra do pão, lugar do pão, casa do pão. Não é? E ela entende que o Senhor agora está abençoando a terra de onde ela saiu. E ela volta para a casa do pão, ela volta. Mas ao voltar ela fala para suas noras, olha, vocês podem ficar, vocês não precisam ir comigo. E elas insistem, e ela insiste de novo. E naquele momento de insistência, uma delas resolve ficar. Orfa resolve ficar. E Ruth diz essa frase que nós acabamos de ler. Ruth vira para Noemi e diz para ela, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, ou irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. Eu gosto de ficar lendo essas coisas. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Você sabe por que eu gosto de ler essas coisas? Porque desde quando eu me converti e me batizei aos 15 anos, uma das coisas, eu tenho muitas coisas que eu busco do Senhor, mas tem uma das coisas que eu busco do Senhor, é ser uma pessoa da verdade, ser uma pessoa de aliança, ser uma pessoa fiel, fiel a Deus e fiel às pessoas e aos meus relacionamentos. Isso pode me custar, e às vezes me custa muito caro, mas é isso que Ruth estava declarando naquele dia, custou a ela naquele dia. Custou ou não custou? Custou. Ela nunca mais, possivelmente nunca mais iria ver seus pais, nunca mais iria ver seus irmãos, nunca mais veria a sua terra, nunca mais veria os seus costumes, nunca mais estaria com os seus sobrinhos. Ela possivelmente, estava deixando um casamento mais fácil. Por que ela estava deixando um casamento mais fácil? Porque possivelmente casar na terra aonde ela morava, aonde ela vivia, com as pessoas que ela conhecia, era muito mais fácil, sim ou não? Do que ela ir para uma terra de judeus, estranhos, ortodoxos, que não fazia aliança com nenhum outro povo a não ser o povo dele. Ela realmente
estava fazendo uma grande renúncia. Antes de eu entrar aqui na palavra, deixa eu fazer duas aplicações. A primeira aplicação é a seguinte: quando nós fazemos uma aliança com Jesus, implica que nós estamos deixando algumas coisas para trás. Vocês estão cientes? Todos vocês que vão batizar, todo você que é batizado, todo você que já faz parte do corpo de Cristo, significa que nós vamos deixar algumas alianças para trás. E vamos assumir uma nova aliança com o Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você que essas perdas que Ruth teve não se compararam ou não se comparam com as bênçãos que ela recebeu. Estão comigo, sim ou não? Ela foi profundamente abençoada. Ela foi profundamente recompensada. Ela foi profundamente, sustentada, agraciada, abençoada pelo Senhor, pela decisão que ela fez de ter essa aliança. E a segunda pergunta é, que quando eu faço uma aliança com Jesus, eu também faço uma aliança com a família de Jesus. Eu faço uma aliança com a igreja de Jesus. Eu faço uma aliança com as pessoas que andam com Jesus. E aqui é exatamente a circunstância de Ruth. Ela tinha feito uma aliança com Deus, sim ou não? Tinha, porque ela disse para Noemi a seguinte frase. Ela disse assim, olha, o seu Deus é o meu Deus. A caminhada dela com Noemi, não sei por quantos anos ela ficou casada, não sei por quantos anos ela conviveu com Noemi, mas ao conviver com Noemi e ver a fé de Noemi, aquela mulher, ela se converteu a Deus. Ela viu que aquela vida de Noemi, aquela prática de vida, eu não posso falar cristã, né? Porque Cristo ainda não estava presente ali, mas aquela vida devota, consagrada, aquela vida confiante, aquela vida, né, que Noemi tinha em Deus, foi transferido para sua nora chamada Ruth. E por isso que ela agora está dizendo, olha, eu tenho uma aliança com você, Noemi, mas eu tenho uma aliança com o seu Deus. E eu não tenho uma aliança só com você, e eu não tenho uma aliança só com o seu Deus, mas eu tenho uma aliança com o seu povo. Com o seu povo. Quando nós fazemos uma aliança com Jesus, nós fazemos uma aliança com o povo de Jesus. Você pode dizer amém? E essa aliança é que nós precisamos sustentar. Primeiro, a aliança com Jesus. Segundo, a aliança com aqueles que Deus coloca sobre as nossas vidas. E a aliança com toda a igreja na face da terra. E agora algumas perguntas iniciais para nós. Primeira, o que fazemos ou recebemos quando tomamos decisões erradas que causam danos? No caso aqui, Elimeleque, saiu de Belém, que é a casa do pão, e foi para Moabe, lugar dos filhos de Ló. Você lembra da história de Ló? O sobrinho de Abraão, que fez uma decisão errada. Este é o lugar. Moabe é essa região daquele que tomou a decisão errada. Elimeleque vai lá para a casa de Ló, lugar dos filhos de Ló. O que fazer quando a vida nos trata mal? Como agir quando pessoas importantes para nós morrem ou nos abandonam? Quando perdemos nossos pais, quando perdemos nossos líderes? Ou quando ficamos totalmente dependentes dos outros para coisas básicas da vida? Uma outra pergunta, e quando a pessoa que pode nos ajudar está completamente sem esperança e amargurada? Que é o caso de Noemi. Noemi é a pessoa das primeiras perguntas. Ruth é a pessoa da segunda pergunta. Por quê? Porque Ruth dependia de quem para viver? Dependia da sua sogra, dependia de a viúva Noemi. Não é? Eu estou me esforçando para não confundir os nomes, porque essas histórias de muitos nomes é uma bênção. Então, se eu já confundir ou for confundir, você já me perdoa, amém? Mas você conhece um pouco a história. E eu estou aqui tentando ir mais devagar para não confundir, né? Mas Ruth é essa pessoa que nos mostra o caminho quando as pessoas que estão acima de nós falham ou têm dificuldades. Ela é a terceira na lista de 4 mulheres repudiadas e rejeitadas que vão estar na linhagem de Jesus. Essa é uma outra recompensa, não é? Para Ruth, uma delas é Raabe, a prostituta cananeia. Você conhece a história? Tamar, a abusada cananeia. Ruth, a viúva moabita. E também Batseba, né? Aquela mulher adúltera. Ou seja,
4 histórias de gente rejeitada, 4 histórias de mulheres completamente fora, né, de um ambiente que parecia ser um ambiente bom, mas que quando conheceram Deus, quando conheceram o povo de Deus, suas histórias foram mudadas e a sua genealogia, as suas vidas foram inclusas na genealogia de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aleluias. Deus quer colocar você na genealogia dele. Aleluias, 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 aleluias. Essa é a recompensa que essa mulher vai ter na sua vida. Deus não apenas as redime, mas também as usa para transformar a vida ao redor delas. Todas elas vão se tornando o que nós chamamos figura de transição, representando a Cristo. E aí mais uma pergunta para você: como você está hoje? Qual sua situação? Como tem se portado diante das adversidades da vida? Ruth, ela vê a situação, mas ela confia que Deus está dirigindo a sua vida, e ela se mantém fiel às suas alianças. A aliança com Deus que ela tinha assumido, e a aliança com Noemi e com o povo de Deus. Noemi, era difícil seguir uma pessoa assim. Noemi estava tão mal que repudiou o próprio nome. Você sabe o que significa Noemi? Delícia, agradável. E ela mesma pediu, no verso 20 e 21, ela pediu para que as pessoas a chamassem de Mara, amarga. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia quando seus pais, ou seu pai, ou sua mãe, se tem jovens aqui, entram em crise, ficam em depressão, ficam com a vida tão complicada, que eles chegam e falam: olha, não me chama mais de uma pessoa agradável, me chama agora de uma pessoa amarga. Meu Deus do céu, eu admiro tanto essas mulheres, eu admiro tanto Noemi, né, que é capaz de chegar e escancarar seu coração, e de dizer, falar assim: olha, eu não estou bem. E chega publicamente e diz assim: eu não estou bem, eu não estou bem. Nesses dias, tratem-me de maneira diferente. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me ajude. Ela não esconde a sua dor. Eu acho isso tão poderoso, irmãos. Eu acho isso tão poderoso. Porque é alguém que, ela está dizendo: olha, eu estou numa situação difícil. Mas mais incrível do que Noemi, não é? Está aqui o verso 20, né? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Ela está falando que Deus deu para ela essa coisa. Meu Jesus amado, meu Jesus querido, olha aqui para mim, meu amado, minha amada. Você tem passado por situações difíceis? Todos nós em algum tempo passamos por situações difíceis. Eu já contei minha história e às vezes eu não quero ficar repetindo. Minha história de dores, minha história de quebradeira, minha história de falência, minha história de ser acometido por poliomielite, paralisia infantil, né? Minha história de ser expulso, excluído e ficar quase 4 anos, 5 anos de depressão, história de ser traído, tanta coisa ruim. Eu fico pensando que você também, eu também, temos momentos difíceis da nossa história. E o que nós estamos fazendo com ele? Mas mais do que nós estamos fazendo com ele, é o que nós estamos fazendo com as pessoas que entram em histórias difíceis. Estão comigo, sim ou não? O que nós fazemos com as pessoas quando elas entram numa crise, quando elas entram numa situação difícil? Porque esse é o teste de Ruth. O teste de Ruth é andar com uma mulher amargurada. Todas as pessoas querem andar com pessoas alegres, felizes, vencedoras. Não é isso que o mundo diz? Pessoas tóxicas, para longe de mim. Se Ruth tem esse espírito dentro dela, o que ela ia falar? Eu vou ficar por aqui. Noemi, você se vira. Seja responsável pelo seu problema. Vai se resolver. A história só ganha grande poder, e a vida de Ruth ganha grande poder, é porque ela não despreza a amargurada. Ela não despreza aquela que está em dor. Agora olha aqui para mim.
Mais uma vez, estou falando muito isso hoje. Não é assim com Jesus? Quando nós estamos no pior da nossa vida, quando nós estamos no vale da sombra da morte, quando nós estamos na pior desgraça, na pior cegueira, no pior do pior, Ele continua olhando para nós. Amém? Ele continua nos amando. Ele continua estendendo as mãos para nós. Ele continua nos abençoando. É assim que nós devemos ser. É assim que nós devemos proceder. Nós devemos ser bênção na vida daquelas pessoas que estão em dificuldades. Tem alguém em dificuldade ao seu redor? Ao meu redor tem pelo menos uma dezena. E qual a minha oração nesses dias? Senhor, me ajuda a ser uma Ruth na vida desses irmãos e dessas irmãs. Me ajuda, Pai, a ser alguém que olha para essas pessoas e as abençoa. E sabe o que é pior? Você ajudar alguém que está abaixo de você, uma pessoa, um filho, alguém que está ali em dificuldade, é uma coisa. Mas você ajudar alguém que está para cuidar de você. Porque quem era para cuidar de Ruth era Noemi. E ela estava nessa situação. E eu quero aqui, não vou me prolongar em muitas características, são muitas características, mas não vou me prolongar em muitas delas. Algumas características que nós encontramos na vida de Ruth. A primeira dela, demonstra uma devoção inabalável e altruísta para com a pessoa aliançada, que normalmente deve ser uma pessoa também aliançada com Deus. É verdade que nós não devemos fazer aliança com pessoas que não têm aliança com Deus. Isso é muito importante. Você fala assim, pastor, eu tenho que ter aliança com qualquer pessoa? Não. Nós temos que ter aliança com pessoas que têm aliança com Deus. Estão me entendendo, sim ou não? Ruth teve uma aliança com Noemi, porque Noemi tinha uma aliança com Deus. Ruth teve uma aliança com Noemi, porque Noemi tinha uma aliança com Deus. Né? E aí, nós estamos aqui replicando o mesmo texto, mas mais embaixo, no verso 11 do capítulo 2, Boaz fala, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Essa entrega, né, de Ruth é uma entrega muito parecida à do Senhor Jesus. É ou não é? O Senhor deixou a sua glória. O Senhor deixou a sua habitação. O Senhor deixou o ambiente de onde Ele estava com o Pai e com o Espírito Santo. É ou não é? Ele deixou aquele lugar maravilhoso, aquele lugar de habitação celestial. E Ele vem para a nossa terra, para esse ambiente de queda, esse ambiente de destruição. Ele vem para nos resgatar, Ele vem para nos abençoar, porque quem vai ser o resgate na vida de Noemi? É Ruth. Quem vai ser o resgate na vida de Ruth é Boaz. Mas quem vai ser o resgate na vida de Noemi é Ruth. Eu quero dizer para você, esse é o tempo que o Senhor está nos dando, primeiramente para sermos resgatados de todo mal, de toda imundícia, de todo pecado, de toda maldição, de tudo que nos prende, de tudo que nos amarra. E você que hoje estará batizando, você que está renovando a sua aliança com a igreja, e você que um dia já fez essa aliança, renove hoje a sua aliança, porque o Senhor Deus, Ele é o nosso resgatador. Aleluia! Oriandarabalabashaya. Aleluia, 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 aleluias. Eu fico tão empolgado com essas coisas. E fico também muito empolgado, sabe por quê? Porque o Senhor está te usando e vai lhe usar para ser resgatador, resgatadora na vida de muitas outras pessoas. Você pode dizer amém? Você que hoje está fazendo uma aliança com Jesus, é porque alguém um dia foi um resgate na sua vida, sim ou não?
Se nós estamos aqui hoje é porque alguém um dia foi resgate na nossa vida. O Senhor quer te usar. O poder da aliança, seja de casamento ou de caminhada no discipulado ou equipes, está na entrega que faço, não somente ao ministério e a Deus, mas nas pessoas que Deus coloca para andarmos juntos no propósito dele, especialmente líderes. Hoje nós estamos sofrendo, muito mesmo, com essa cultura individualista, privativista, egoísta, autossuficiente. É quase um pecado alguém amar e se entregar a um relacionamento de aliança. Alguns vão nos chamar de pessoas fracas, dependentes e até subservientes. Mas a grande verdade, queridos, é que Deus se manifesta através de pessoas. Se não conseguimos amar a quem vemos, teremos muita dificuldade de amar a quem não vemos. Quero declarar para você, nesse dia, que o Senhor tem pessoas de aliança para você. O Senhor tem pessoas para você se aliançar, e para você cuidar delas, e para você investir nelas. E sabe qual é uma grande recompensa disso? É que normalmente, nós lembramos muito das pessoas que nos ajudaram nos momentos das nossas dificuldades, sim ou não? Essa é uma recompensa de todo aquele que ajuda, é ser lembrado sempre, e muitas vezes ser honrado por aqueles que ajudaram a elas. A segunda coisa, ela não só tem essa devoção a Deus e às pessoas, mas ela é proativa, ela é trabalhadora, ela é produtiva. Ruth, que incrível. A moabita disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daqueles que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Olha, agora ela não é mais uma nora, ela agora é uma filha. É lindo isso, né? Houve uma transformação de identidade. Você não é mais alguém conhecido só de Deus. Você é um filho, uma filha de Deus. Você pode dizer amém? O seu batismo não é uma aliança com uma religião e não é uma aliança com um Deus distante. A partir do momento que você tem uma aliança com Jesus, Deus, ele deixa de ser só Deus e ele passa a ser seu pai. Seu pai. A partir do momento que Ruth fez uma aliança com Noemi, ela deixa de ser só nora e passa a ser agora filha. Filha. É lindo, né? Quando eu vou lendo essas coisas, você sabe, vai descortinando todas essas revelações da parte de Deus. Vá, minha filha. E ela se foi, chegou ao campo e apanhava espiga atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Pessoas que crescem, são pessoas que trabalham e avançam em direção aos propósitos de Deus em suas vidas. Elas são humildes e recebem com gratidão tudo o que lhe é dado. O problema às vezes é que quando crescem acham que agora já podem andar sozinhas, e agora elas já podem decidir as suas vidas sozinhas, e aí elas abandonam as suas alianças. Eu quero dizer para você, a humildade dessa mulher me constrange, dessa jovem mulher me constrange. Por quê? Você não tem o contexto. O contexto eu vou falar rapidinho. O contexto é o seguinte: quando as pessoas ceifavam lá em Israel, aquelas partes das espigas, seja do trigo ou seja do milho, que ficavam mais difíceis, elas não colhiam. Elas deixavam para as pessoas com necessidades. Para os pobres, para os desempregados, para os desvalidos, para os estrangeiros. Estão entendendo? E assim foi Ruth. Ruth, ela não foi colher, ela não pegou sua máquina colheitadeira e falou: posso entrar na sua roça e colher um bocado de coisas para mim? Não, ela foi atrás, catando as espigas que sobravam. Que humildade, que humildade. Para muitos de nós, às vezes fazer determinado serviço se torna humilhante. Para muitos de nós, submeter a uma circunstância que Deus está permitindo nas nossas vidas se tornam difíceis, e nós queremos rebelar contra Deus. Ruth tem essa graça de ser simples, ser humilde, ser proativa, ser trabalhadora, Ela fala assim: eu vou lá catar, eu vou lá pegar o que sobra.
E ela faz. E quando ela faz isso, o texto de 2, 10, 12 diz que ela se torna uma pessoa dependente do Senhor. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo que você fez. E aí, verso 12: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Quero transmitir essa palavra para você. Você que está aqui conosco presencialmente, ou você que está conosco online. Você só está aqui porque você veio buscar refúgio debaixo das asas do Senhor. Não é a Igreja Metodista Livre, não são os pastores. Esse é só o meio que o Senhor está usando, porque o fim de tudo tem a ver com Ele. Estão me entendendo, sim ou não? Boaz olha para Ruth e fala assim: olha, tudo que você fez tem a ver com Deus, tem a ver com o Senhor, tem a ver com a sua relação com Ele, porque você não está aqui simplesmente mendigando essas espigas que caem, mas você está aqui porque você entendeu que Deus está aqui. Você entendeu que essa terra, esse lugar é o lugar de Deus, e por isso você está sendo favorecida, você está sendo abençoada. Você pode dizer amém? Diga comigo: eu estou na casa do pão. Eu sou favorecido, favorecida pelo Senhor. Glórias a Deus. Quarta coisa aqui: mostra-se respeitosa, submissa, aceitando o conselho de seu líder e parceiro. Ela tem uma humildade constrangedora. Vamos ver rapidamente alguns textos. Então Ruth se inclinou, e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se sou só uma estrangeira. Primeiro ponto aqui: alguém se inclinar e encostar o rosto no chão. Nós não estamos buscando isso, por favor. Ninguém está buscando isso, amém? Ninguém está buscando que alguém se incline, beije nosso pé, beije a nossa mão, por favor, amém? Nós somos servos do Senhor Jesus. Mas aqui está dizendo que essa mulher, ela teve uma profunda atitude de reconhecimento, submissão, e uma respeitosa submissão àquele homem e àquele senhor. Mas não só ele, veja o que ela responde para Noemi. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que sua sogra lhe havia ordenado. A Bíblia diz que na multidão de conselhos, há sabedoria. É importante que Deus tenha nas nossas vidas pessoas para nos aconselhar. Nós já fomos tão abençoados, minha vida, Mira e eu, por ouvirmos os conselhos de Deus através de pessoas. Nós somos muito favoráveis, mas muito mesmo favoráveis, que as pessoas adotem crianças. Oramos muito por isso. Talvez você esteja pensando: e por que vocês não adotaram? Vou te contar uma história. Mira e eu tínhamos mais ou menos 10 anos de casado, 9 para 10 anos de casados. Talvez um pouco antes. 8 anos. Eu sou ruim dessa coisa de anos, mas é por ali. E nós tínhamos tentado ter filhos, e não tivemos filhos biológicos. E aí uma missionária, nossa amiga, nos chamou e disse: olha, tem uma família da igreja que eu congrego, cuja adolescente, a filha adolescente, ficou grávida. E eles entendem que não deve abortar,
mas também é uma criança ainda, uma adolescente, né? O pai não tem responsabilidade. E eles vão colocar essa criança para adoção. Vocês não querem adotar essa criança? Nós pensamos seriamente sobre isso. Fomos orar. Mas antes de decidir, fomos tomar conselho com algumas pessoas. E eu me lembro de um dos conselhos dado pelo meu discipulador. Ele disse o seguinte: Marinho, você e Mira, estão dispostos a mudar a vida de vocês pelos próximos 20 anos? O ministério, tudo que vocês realizam, a quantidade de coisas que Deus colocou na mão de vocês. Se vocês estão dispostos, porque uma criança exige pelo menos de 15 a 20 anos dos seus pais. Não é? Você que estava pensando em ter filhos, coloca a sua cabeça no lugar. Ter filhos significa você ter responsabilidade por pelo menos 20 anos da sua vida. Responsabilidade direta. Porque depois ainda tem a indireta. Estão comigo, sim ou não? E eu lembro que nós fomos orar. E ficamos muito tocados com isso. E aí decidimos, como nós não tínhamos assim muitos anos pela frente de ministério, decidimos não adotar aquela criança. A missionária não ficou contente conosco. Mas quando completou a gestação, e aquela jovem adolescente foi ter o filho, a criança nasceu morta. E depois eu fiquei pensando, nós ficamos pensando, falei, é tão dolorido, né, quando você acompanha ou quando você tem uma gestação e no último momento a gestação é interrompida, a criança falece. Quando é nos primeiros meses é uma grande dor. E nós iríamos colocar nosso coração naquela gestação. E aquele dia nós entendemos duas coisas. Primeiro, como é bom você poder ouvir conselhos e considerar o conselho das pessoas. Elas podem te evitar muita dor e muita tristeza. E a segunda coisa, como é bom você também saber os propósitos de Deus para a sua vida. Eu tenho colegas que já adotaram a terceira criança. Eu olho para elas e falo, que bênção, que maravilha. Elas cumprem um propósito da parte de Deus. Nós cumprimos um propósito da parte de Deus em não termos filhos. E temos paz e alegria quanto a isso. Pessoas vão cumprir propósito de Deus tendo filhos, mas elas precisam ouvir do Senhor. O que você está precisando ouvir hoje de Deus? Quais são os conselhos, quais decisões que você precisa tomar e que você precisa ouvir de Deus e ouvir das pessoas? Outra coisa muito preciosa em Ruth é que Ruth, ela é graciosa. Graciosa é uma pessoa que recebe graça, é cheia de graça e dá graça. É assim que acontece. Eu sou amado e favorecido para amar e favorecer. A graça é a raiz da palavra gratidão. Gratia, no latim, é gratia, é a mesma palavra da raiz gratidão. Eu sou uma pessoa que preciso ter esse coração agradecido. Irmãos, eu confesso para vocês, quando eu olho para Ruth, nessa situação, a sogra desamparada, a sogra sem nada, nem comida para comer tinha, numa terra estranha, no meio de um povo estranho, tudo esquisito, tendo agora que submeter-se a fazer colheita, possivelmente seus pais, essa é só a imaginação minha, seus pais eram fazendeiros, lá em Moabe, não é? E agora ela tendo que colher algumas espigas, tendo que levantar as eiras, né? Tendo que levantar para achar um pouco que sobrava. Mas aquela mulher não era amarga, ela era uma mulher cheia de graça. Você consegue encontrar graça no meio da circunstância mais difícil? Só com Jesus, amém? E Jesus é com você. Jesus é contigo, aleluias. Jesus é quem nos dá essa graça. Ela também encontra um parceiro para ajudá-la a superar as dificuldades. É tão lindo o que Boaz faz com essa mulher.
ela recompensa toda essa graça, toda essa gratidão, toda essa entrega de Ruth. Veja só, verso 8 do capítulo 2. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espiga, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos próprios feixes, e deixem cair, para que ela as apanhe, e não a repreendam. Ele está falando assim, ó, você vai colher, mas na hora da colheita, você vai fazer o seguinte: você vai pegar do que você colheu e vai jogar assim, entendeu? Vai deixar para trás, para a hora que essa moça chegar, ela tenha o que colher. Não é muita graça, irmãos? Não é muito favor? Deus tem favor para a sua vida. Deus tem favor para a sua vida. Entra em aliança com Ele. Entra em aliança com Jesus. Entra em aliança com o povo de Jesus. Entra em aliança com as pessoas que Deus colocou na sua vida, não é? E aí o texto continua dizendo: e assim Ruth esteve apanhando espiga naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia acompanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Você não tem ideia do que é isso. Isso aqui era a colheita que uma pessoa fazia, e aqueles que trabalhavam recebiam por quinzena. Estão me entendendo? Ela num dia, ela conquistou aquilo que os trabalhadores demoravam 2 semanas para conquistar. É muita graça, é muita bênção, é muito favor de Deus, e o Senhor tem esse favor para você. Caminhando para o final, ela semeia esperança e graça na vida de seu aliançado ou líder. Ali no verso 18, ela pegou o cereal e voltou para a cidade, e a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ela ficou surpresa. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Não é lindo isso? Atitude de repartir, atitude de ajudar, atitude de abençoar aquelas pessoas, especialmente as que estão sobre você. Nossos líderes, aqueles que estão investindo nas nossas vidas, às vezes estão precisando da nossa ajuda. E aí, então, ela abençoa a Noemi. E por último, colhe resultados e impactos fantásticos através dessa disposição de entrega de aliança. O Senhor lhe pague o bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Então o resgatador disse, acho tão profundo esse verso 6 do capítulo 4. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Só para você entender o contexto. Boaz era da família de Noemi. Ele podia resgatar a Noemi, consequentemente a Ruth. Mas ele descobriu que tinha um parente mais próximo, alguém mais perto dela. E aí tinha toda uma tradição de ir na portão da cidade, chamar pessoas, chamar os anciãos respeitáveis como testemunha. E aí Boaz fala para essa pessoa, falou: olha, Noemi está vendendo o campo de Elimeleque. Você pode resgatar. Só que tem um detalhe, ela tem uma nora junto. Essa nora é uma moabita chamada Ruth. E todo aquele que resgatar a Noemi, leva junto Ruth. Você sabe o que esse resgatador disse? É o que eu acabei de ler aqui. Ele falou assim, ó, estou passando. Antes ele fala assim, vou resgatar. Mas aí quando Boaz fala que junto com o campo vai Ruth, ele fala, não quero. Ou seja, eu não quero que essa pessoa entre na minha vida e prejudique a herança dos meus filhos. Já viram isso?
Perdão se isso vai atingir você. Mas o que eu estou vendo hoje com pessoas que querem casar, e elas só querem fazer um contrato de gaveta, dizendo assim: eu vou fazer um contrato com você, porque tudo que eu fiz até agora é para minha herança, não é para você, e nem para os seus filhos, e nem para quem vier depois de você. É dolorido isso, sim ou não? Foi o que esse homem falou. Mas, o que Boaz falou? Veja o verso seguinte. 11. Também tomam por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom e Quilion, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunha disso. Todo o povo que estava no portão, os anciãos, disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher, que está entrando na sua família. Quem era essa mulher? Ruth. Quem era essa mulher? Ruth. Que está entrando na sua família, como fez a Raquel e a Lia. Naquele momento, aquela mulher recebeu a bênção de Raquel, a bênção de Lia, as esposas de Jacó, né? Falou: hoje nós estamos abençoando a você, estamos abençoando a essa mulher, que edificaram a casa de Israel, Raquel e Lia, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Belém de Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém, e que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. E o verso 22 diz: e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Ou seja, o filho que nasceu de Boaz e Ruth, chamado Obed, o filho que nasceu de Boaz e Ruth, desse casamento, chamado Obed, vai ser o pai de Jessé, que vai ser o pai de Davi, que vai ser a herança, vai ser a genealogia subsequente de Jesus. Porque Jesus, ele é o filho de quem? Filho de Davi, que é filho de Jessé, que é filho de Obed, que é filho de Ruth, a moabita, rejeitada, mas resgatada pelo Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. O Senhor tem uma herança para você. O Senhor quer escrever seu nome numa história muito maior, uma história feita de aliança, aliança com Jesus, aliança com as pessoas de Jesus e aliança com o povo de Jesus. O Senhor tem uma história incrível, maravilhosa para você. Que você seja uma pessoa proativa, trabalhadora, humilde, devotada a Deus e àqueles que o Senhor te dá. Que o seu coração seja um coração cheio de gratidão. Que você saiba que você é agraciado, agraciada pelo Senhor. Seja cheio de graça, receba dessa graça. Você já recebeu da bênção, você já recebeu do favor do Senhor. Hoje é dia de nós lembrarmos de nossas alianças. Hoje é dia de nós sermos abençoados e abençoadores. Hoje é dia de nós semearmos na vida de muitas pessoas, através daquilo que o Senhor já semeou nas nossas vidas. E hoje é dia de você e eu encontrarmos, né, parceiros, parceiras, homens e mulheres de Deus, para ouvirmos a voz deles, para tomarmos conselho e para sermos abençoados e abençoadas. Enquanto nós estamos aqui orando, as pessoas que vão batizar já podem se preparar para o batismo, que daqui a um pouco nós iremos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode agora fechar os seus olhos, você pode agora falar com o Senhor. Bendito é o nome de Jesus.
Você está com alguma aliança quebrada que você precisa hoje retomar? Quem sabe a sua aliança com Deus, a sua aliança com Jesus. Se é isso, eu convido você você não precisa vir aqui na frente. Levante sua mão onde você está. Você vai dizer, com levantar a mão, dizendo assim: eu quero hoje retomar minha aliança com Jesus. Se você tem perdido essa aliança em algum momento, hoje é o dia de você retomar. Hoje é o dia de você declarar: eu retomo a minha aliança. Deixe sua mão levantada assim. Nós queremos orar com você. Se você perdeu aliança com pessoas, com a sua família, com seus filhos, com seus cônjuges, ou você perdeu aliança com pessoas queridas na sua vida, e hoje você quer retomar essa aliança, levante sua mão também. Nós vamos orar para que alianças possam ser renovadas. Se você perdeu aliança com a sua igreja, com o povo de Deus, hoje é dia de você retomar essa aliança. Levante suas mãos, você que quer retomar alguma aliança. Pai, no nome de Jesus, nós agora oramos por aqueles que estão aqui, oramos por aqueles que estão lá longe, lá online, nos ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor agora renove as nossas alianças, Senhor. Que o Senhor agora, ó Deus, quebre toda tristeza, dureza, justiça própria. Que o Senhor agora, ó Deus, nos chama de volta para estarmos em aliança com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela bênção maravilhosa da vida de Ruth. Ruth manifestando o poder de uma aliança e as recompensas de sermos pessoas de aliança. Por isso, ó Pai, agora, aquele que está retomando a aliança com Jesus, abençoa o Senhor. Abençoa esse irmão, essa irmã, que ao levantar as suas mãos agora está dizendo: eu retomo minha aliança, eu desejo caminhar com Jesus, eu não quero mais viver longe do Senhor, eu não quero mais viver longe de Deus. Aqueles que estão retomando as suas alianças com o povo do Senhor, com a igreja, que está longe da igreja, que está afastado do povo do Senhor, ó Deus, agora abençoa essas pessoas que estão tomando aliança agora e dizendo: eu desejo me aliançar. Como Ruth disse: o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. E aqueles que estão retomando alianças quebradas com suas famílias, seus filhos, ou com seus líderes, seus irmãos da igreja, Senhor, abençoa agora, para que nossas alianças sejam renovadas. Estamos agora, ó Deus, nesse tempo tão precioso que o Senhor está nos dando, de celebrarmos o final do ano, celebrarmos o Natal, celebrarmos o nascimento, a lembrança do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda aliança, o Deus de todo amor, o Deus cujas asas Ruth foi buscar seu refúgio. Hoje, ó Pai, nós também pedimos que o Senhor nos abençoe, sustenta nossas vidas, sustenta agora, Pai, a aliança desses irmãos e dessas irmãs que irão fazer a sua aliança com Jesus e aqueles que irão fazer aliança com a igreja de Jesus. Não deixe, ó Pai, que nada roube, nada tire essa aliança que o Senhor está fazendo.